Olá, meu nome é Carol e este é o vídeo de leituras do mês de julho. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, comparado com os outros meses, lá vai eu metendo o pé aqui na mesa. Comparado com os outros meses, julho eu não li tanto por motivos de Olimpíadas. Eu não dormi quase nada porque Olimpíadas estava acabando comigo. Era um negócio de dormir tarde e acordar cedo e eu não consigo dormir durante o dia. Às vezes eu até conseguia tirar um cochilo assim de 10 minutos e olhe lá, mas estava complicado. Então eu não li muitas coisas, mas eu consegui ler praticamente tudo que eu me propus a ler, porque eu teve a maratona literária de inverno, eu fiz a minha TBA e só ficou faltando 200 páginas do livro Orlando. Só 200 páginas. E eu não terminei de ler, mesmo depois da maratona. Veja bem, que preguiça que me deu, porque eu queria acompanhar tudo das Olimpíadas, eu só não consegui ver o encerramento, não sei porquê. Mas foram foram muitos livros físicos, que é o que é a minha meta, a minha única meta de fato nesse ano de 2021 são ler o máximo de livros físicos que eu puder. E aí acho que eu tô conseguindo cumprir, né? E aí eu tive as leituras conjuntas, a maratona literária de inverno, as minhas séries, que eu comecei série, continuei série e terminei série, e um livro que eu comecei em junho e terminei agora. E é isso, vamos lá para as minhas leituras. A nossa leitura conjunta do mês de julho, lá no grupo do Telegram, se você quiser participar para ler com a gente, para saber de promoções de e-books ou de qualquer outro livro, ou para conversar sobre livro mesmo, o link tá aqui na descrição. A leitura do mês foi Persuasão, da Jane Austen. Eu li, como eu já tinha lido esse livro, eu já tinha lido esse livro 2 vezes, dessa vez eu resolvi ler em inglês, tá? Porque nunca tinha lido ele em inglês, daí eu tinha essa edição aqui da Word Cloud Classics, e aí eu falei, não, esse livro é curtinho, eu já li ele em português num dia, e aí dessa vez eu consegui. A letra dessa edição, ela é pequenininha, mas fluiu bem, foi tranquilo e eu sempre gosto de Jane Austen, né? Eu quero ler tudo da Jane Austen pra ontem, mas eu também quero ler devagar porque só tem pouca coisa dela e eu não quero acabar com tudo, né? Vai entender. Aí, uma leitura que na verdade era de junho, mas eu não terminei em junho, mas como a discussão era na primeira semana, era no primeiro fim de semana de julho, então eu consegui terminar a tempo, foi o Gótico Mexicano, da Silvia Maria Moreno Garcia, pela Dark Side, com tradução de Márcia Heloísa e Nilsen Silva, que são tradutoras da casa, né? A Márcia Heloísa, pelo menos, é tradutora da casa, Nilsen Silva eu acho que é. Mas foi muito legal, eu adorei esse livro, ele realmente não dá medo, ele dá um pouquinho de nojo, porque tem umas cenas meio nojentinhas, sabe? E esse livro é muito legal, eu gostei demais, ele te prende mesmo. No final, eu acabei, como eu tava tendo muita enxaqueca, eu acabei pegando o audiobook dele, tá? Porque eu queria escutar e eu queria acompanhar no Kindle. E teve uma promoção, faz tempo, eu ainda nem tinha essa edição física, que eu tinha comprado o Mexican Gothic por R$5. Aí eu falei, vou pegar o audiobook e vou ficar acompanhando. Aí o quarto super escuro, o Kindle numa luz mínima e eu lá com o audiobook bem baixinho acompanhando.
E foi super fácil, foi super tranquilo. Isso foi já para metade do livro. Eu li a primeira metade no livro físico mesmo. Veja bem como eu estou lendo as coisas assim, tudo na doida. Mas que livro gostoso. Eu sou uma pessoa super medrosa, então esse livro não mete medo. Ele é bem gótico mesmo. Ele tem uns plot twists assim muito interessantes, então eu indico demais. Ele tem entrado muito em promoção ultimamente. Aí, aí vamos para os livros que eu li na maratona literária. Esse aqui foi lançado, eu acho que no início do ano passado, que é O Pior Dia de Todos, da Daniela Copt. Eu acho que é pela Tordesilhas. E, cara, ele tem o pano de fundo do massacre de Realengo, que aconteceu no Rio de Janeiro em 7 de abril de 2011, matou 12 estudantes, a maioria eram meninas, e ela fez um romance, uma ficção em cima desse acontecimento. Ela pegou estudantes que não existem e romanceou a vida dessas meninas. Então ela não fez um romance sobre o massacre, ela fez um romance sobre a vida de estudantes que acabaram morrendo no massacre, né? E estudantes que sobreviveram ao massacre, mas que estavam lá presentes. E, cara, ela escreveu de um jeito que eu tinha esquecido completamente que essas pessoas não existiam. Eu sabia que era um romance ficcional e tal, mas chegou num ponto que eu fiquei assim... Quando chegou no final, eu falei, como é que essas pessoas não existiam? Sabe? Foi um negócio tão louco. Ela escreveu de uma maneira assim, tão realista, sabe? Tão verossímil, que eu fiquei, cara, essas pessoas têm que existir, não pode! Sabe? Como assim essas pessoas são inventadas? Não acredito! Muito legal esse livro. Ele não é pesado, lógico. O acontecimento, ele é pesado, mas fala da vida da periferia, fala dos acontecimentos na vida de adolescentes. Então, a vida de adolescentes da periferia, e é muito interessante. Eu adorei esse livro. Eu já tinha visto resenhas muito positivas dele e eu corroboro todas essas resenhas, sabe? Muito, 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 muito legal. Eu indico demais esse livro. Aí, um livro que eu já tinha começado em 2019, eu acho, e eu aproveitei para terminar. Eu tava menos da metade, e aí eu aproveitei para terminar, que é o Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris, pela Intrínseca, com tradução de Vera Ribeiro. Dessa vez, eu fui na leitura. Não tava fluindo para mim em 2019, não sei porquê, mas... assim, eu meio que entendi depois por que não tava fluindo tanto. Ela tava falando da vida do Joseph Lister, que foi o cara que revolucionou as cirurgias, né? Que ele implantou ali os métodos de asepsia, né? As pessoas não se limpavam para operar os pacientes. E aí ele destruiu os diários dele, mandou destruir os diários dele quando morreu. Então, ela teve que fazer a pesquisa dela com base nas cartas que ele deixou para os parentes, né? As cartas que ele trocava com as pessoas, e com base nos diários dele, que ele escrevia sobre os métodos dele. Então, ela não teve muita base. Então, ela fez uma coisa meio romanceada. Ela tentou fazer uma coisa meio romanceada, um romance biográfico, sabe? E eu acho que isso meio que atravancou, porque você meio que não sabe o que tá acontecendo, né? Então, ora é uma biografia, ora é um romance, ela meio que... eu não sei, eu fiquei meio perdida nesse tipo de narrativa, sabe? Eu não entendi muito bem. E eu acho que foi por isso, não sei. Talvez tenha sido por isso, mas depois fluiu. Só que eu não gostei muito do tipo de narrativa, sabe? Eu fiquei meio assim, porque ela não... Eu fiquei nesse meio assim. Tá, mas o que tá acontecendo? Isso aqui é um romance? Isso aqui é uma biografia? Porque tem hora que parece mais uma biografia, tem hora que parece mais um romance, mas
Não sei. Eu fiquei meio confusa e acho que essa minha confusão fez eu baixar a nota. Então, eu fiquei, não sei, eu não foi o melhor dos livros, apesar do assunto ser fascinante. Pelo assunto, eu super indico o livro, mas a narrativa não me atraiu muito, sabe? Aí, mais um livro da maratona foi o A Senhora das Águas, da Philippa Gregory, pela Record, com tradução da Ana Luísa Borges. Esse e O Pior Dia de Todos estão na minha meta para o ano, nos meus livros para ler durante 2021. Nossa. E, cara, que sensacional esse livro! Nossa Senhora, eu tinha visto a Caroline, do Livros da Caroline, falar sobre ele. Ela tava lendo, ela pretende ler na ordem cronológica, daí eu fui pesquisar qual era a ordem cronológica dessa série, a série dos primos, que fala sobre a Guerra dos Primos, a Guerra das Duas Rosas, né, na Inglaterra medieval, se eu não me engano. E, cara, que sensacional, é uma pesquisa histórica fantástica sobre mulheres que não estão nos livros de história, que deveriam estar nos livros de história, mas não estão. Então, ela romanceia essas pesquisas e muito bem escrito, sabe? Fantástico. Ficou assim... Nossa, eu gostei demais. Aí, eu coloquei para agosto para ler A Rainha Vermelha, mas acabou que eu não li, não sei por quê. Eu não sei se era porque eu não tava afim de ler calhamaço, eu tava afim de ler só livro curto, acabou que eu não li, mas já vai pra sequência. Eu amei esse livro. Mesmo que você não queira ler a série, leia A Senhora das Águas, que é muito bom. Aí um livro que faltava bem pouquinho pra eu terminar e que eu tava gostando muito, mas eu não lembro por que eu parei. Eu acho que alguma outra coisa me chamou mais atenção, eu sou dessas dispersas mesmo, que é o Agora ou Nunca, da Marian Keyes, que é pela Bertrand Brasil, com tradução do Renato Mota. Esse é um livro meio diferente dos livros que eu já tinha lido da Marian Keyes, sabe? Esse aqui não fala sobre uma mocinha e um mocinho. Vai falar sobre um grupo de amigos. Então você vai ver as histórias deles intercaladas, né? É um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente e onipresente. E é muito legal acompanhar a história desses amigos, né? Vai falando... Aí tem o estilo da Marian Keyes de contar histórias, né? Ela começa pelo presente e depois vai contando passagens do passado deles pra gente entender os traumas, o que acontece no presente, por que eles são assim. E é bem legal, eu gostei bastante. Foi bem diferente, assim, essa experiência. Aí um livro que eu comecei em junho, que era a minha pretensão de ler mais livros LGBT pra junho, né, o mês do orgulho, foi o Conectadas, que acabou que eu terminei no iniciozinho ali de julho. Eu devia ter colocado em junho, mas acabou que nem rolou. Que é o Conectadas, da Clara Alves, pela editora Seguinte. Esse é um livro middle grade. Ele é ali pela idade de 14, 15 anos, mas é bem gostosinho de ler. Vai falar de duas meninas, né, que elas se conhecem. O meu tá autografado, mas eu sem querer dobrei a página. Vai falar sobre elas se conhecerem virtualmente. E aí, aquele período que você tá se descobrindo, né, que você tem medos, que você não sabe o que tá acontecendo com você também. E é muito interessante, assim, uma leitura bem gostosinha. Eu gostei. É uma característica da maioria dos livros de LGBT ultimamente que eu tenho lido serem YA. Esse foi o primeiro middle grade que eu me lembro de ter lido, porque... Não, middle grade, o Heartstopper é middle grade. Eu acho que o Heartstopper é middle grade também. Não tenho bem certeza. E aí, é bem gostosinho, assim, é uma leitura bem deliciosa. É bem fluida, assim, você lê numa sentada. Eu só demorei porque eu tava com muita leitura, eu não sei se vocês viram o vídeo de leituras de junho, eu tava lendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí que acabou esse aqui ficando pro final. Não sei, às vezes eu tô mais afim de ler no Kindle e acaba que deixo muita coisa pra ler de leitura física de lado. Tem dia que eu tô com a cabeça tão cheia que eu só quero ler e-book.
sabe? Eu só quero ler no Kindle porque eu não quero ler nada pesado pra minha vista, não sei. Aí eu comecei uma série de romance de época, eu tenho lido muito romance de época, Arqueiro, Gutenberg e Arlequim, me notem, que foi o Sedução da Seda, da Loretta Chase, que é o primeiro livro da série As Modistas, que pela Arqueiro, que tem tradução da Simone Reisner. E eu gostei muito dessa série, primeiro porque vai falar de mulheres comerciantes, elas são modistas, elas estão ali para fazer seu nome como modistas, né, na cidade, e é num período de 1700, é no século XVIII. A maioria dos romances de época é no século XIX, no período vitoriano. Esse aqui é no período do Rei George, se eu não me engano, e é bem diferente, né? É ainda daqueles vestidos de anquinhas e tal. E é bem legal porque ele fala bastante sobre as vestimentas da época, né? Você tem bastante referência a isso. Então, para quem tem bastante imaginação, você consegue visualizar ali como é que são os vestidos e tal. Elas detalham bem como é que são as vestimentas. É bem bacana. Eu já li a série toda, porque eu não aguentei, li 2 livros em um mês. Eu gosto bastante da escrita da Loretta Chase. Ela é aquele do Príncipe Canalha, se eu não me engano, que é um livro muito legal. E tem uma coisa bacana nessa série, que ela vai colocando, deixa eu pegar aqui, em cada início de capítulo, trechos de publicações da época, tá? Ela vai colocando trecho de revistas da época, de guias, de jornais. É bem legal porque você acompanha. Lógico, ela vai colocando o que tem a ver com o que está acontecendo no capítulo, né? Mas é bem legal porque você acompanha o que era publicado naquela época, como era escrito. E, nossa, eu gostei bastante. E as modistas, elas são irmãs, né? Então você vai acompanhando aí o furor que elas causam pela cidade. E aí eu terminei a série dos Murrays, da Hannah Howell, que é com A Promessa das Terras Altas, pela Arqueiro também, que tem tradução da Mariana Serpa e da Thaís Paiva. E esse aqui é um livro muito legal, que tem o irmão mais novo do clã. É um livro que... eu acho que é um livro mais sensível comparado com os outros. Acho que por causa da própria... Porque é um mocinho mais sensível, sabe? Ele é um mocinho mais... não erudito, mas ele é um mocinho mais um pouco estudado, talvez, não sei. Mas ele tem uma sensibilidade maior comparado com os outros irmãos que foram forjados para a guerra, né? Então esse aqui é bem legal, gostei bastante da constituição desse mocinho. A mocinha também é ótima. E como os outros livros, também tem muita aventura, né? Que eu acho que é o ponto alto dessa série, essa coisa de ter bastante aventura, de ter bastante tensão, né? Com os perigos e tal. Tem bastante vilão aí atormentando os mocinhos, é bem legal. Aí eu terminei a série Spindle Cove com o livro Como Se Livrar de um Escândalo, da Tessa Dare, que é pela Gutenberg. Esse livro eu ganhei da Tabata, que é com tradução de A.C. Reis, que traduz toda a série. Esse livro aqui, ele faz um crossover com Castles Ever After. Tem um personagem de Castles Ever After, do terceiro livro de Castles Ever After, que aparece aqui, que ele é irmão do mocinho desse livro. E é bem legal, porque esse livro aqui, ele se passa um bom tempo depois do último livro com uma duquesa qualquer. Então ele é o mais diferente da série. Ele já não se passa em Spindle Cove, mas ele é bem legal porque ele tem um quê ali de mistério, né? Ele envolve um mistério aí que você tem que descobrir as coisas e tal. Tem um casamento, não um casamento de conveniência, mas tem um escândalo aí que aí eles são obrigados a se casar, mas eles têm que resolver esse mistério para tentar fugir desse casamento. É bem interessante. Ela aqui no final faz um agradecimento bem bacana. Aqui, ó, finalmente minha gratidão e minhas desculpas a Jane Austen e Stephen King.
por criarem duas linhas icônicas da ficção, as quais eu distorci sem qualquer pudor para meus próprios fins, já que não era uma noite especialmente escura nem tempestuosa. Eu achei muito legal, porque ela junta meio que essas duas coisas, lógico, com todas as licenças poéticas nesse livro. Essa história é muito engraçada. E aí vamos para os e-books. Eu li não muitos e-books, porque normalmente eu deixo os e-books para ler à noite, e por causa das Olimpíadas eu não estava lendo muita coisa à noite. Mas eu li um que tinha acabado de ser lançado em e-book, foi primeiro lançado em e-book, depois em livro físico, uma aposta irresistível da Tessa Dare também, que é da série Girls Meets Duke, com tradução do A.C. Reis, também pela Gutenberg. E este é o quarto livro, eu acho que é o quarto livro. O quinto livro, que é o último, só vai sair em fevereiro do ano que vem. Eu já botei na minha wishlist, eu estou ansiosíssima. Em fevereiro do ano que vem, em inglês, tá? Porque eu não sei quando é que vai sair em português. Mas eu tô super ansiosa porque essa série eu estou acompanhando mesmo. E é uma série super divertida. A escrita da Tessa Dare é muito gostosa, assim, é muito engraçada. Não é aquele engraçado que você vai se acabar de rir, não. Que você vai rir alto e tal, não. Mas ela é divertida, ela tem um quê cômico, assim, sabe? Ela não é aquela coisa melancólica. E é bem bacana, assim, de se acompanhar a evolução da história, sabe? E aí eu li Herdeira em Seda Vermelha, que é o segundo livro da série Herdeiras do Duque, da Madeleine Hunter, com tradução da Monique Dorazio, pela editora Charme. Como eu falei no vídeo anterior, eu tô gostando bastante dessa série Herdeiras do Duque. Tem uma premissa muito interessante, né? Eu já tô ansiosa pelo terceiro livro, porque ele tem uma sequência, porque você vai descobrindo esse mistério do porquê o Duque deixou essa herança. Ele não fica conclusivo ainda. O mistério completo vai ser concluído no terceiro livro, né? Ele é uma série que não se... Você precisa ler os 3 livros para entender a série toda. E aí eu tô ansiosa, óbvio, né? Aí eu li Veja Estrelas em Seus Olhos, da Babi Assete. É um livro que é um new adult, que tem coisas interessantes, eu gostei da história, mas tem coisas assim que eu achei meio fã, né? Vai se passar um pouco na Argentina, depois vai se passar... Aí passam-se anos, que os mocinhos passam separados. A cortina fechou, acho que vai ficar meio escuro aqui, eu vou ter que abrir a cortina de novo, dá licença. Vai ter um pouco de barulho, mas eu tive que abrir a janela porque eu tô assando aqui dentro. Enfim, o Veja Estrelas em Seus Olhos é um livro legal, é um new adult legal, mas não é a melhor coisa que eu li da Babi Assete. Eu não lembro, eu acho que eu já li outro livro dela, mas não lembro qual foi. Então, é gostoso de ler, mas não sei, eu vi algumas coisas que eu não achei muito interessante, sabe? Eu acho que falta um saborzinho, assim, sabe? Uma crocância, como diz os meninos. E aí eu li o spin-off Show de Dia dos Namorados, do Yuli Travalon. E esse livro é um spin-off de Show de Vizinho, que acho que não foi o primeiro, mas acho que foi o segundo livro hot que eu li na minha vida. Que é um livro muito engraçado, por sinal. A escrita do Yuli Travalon, ou Travalon, não sei... Ela é muito engraçada. Tem uns livros dele que são muito comédias. Apesar de ser hot, é um livro são livros, assim, engraçadíssimos. Tem uns livros que tem personagens hilários. E esse Show de Dia dos Namorados, ele não é um livro hot, ele é um livro young adult. E é muito fofinho. Ele vai se passar anos depois do final do primeiro livro, do Show de Vizinho. Ele vai ser com o filho do mocinho do Show de Vizinho. E é muito legal porque o filho dele tem espectro autista. Você vai ver essa questão do autismo e vai ver aquela mocinha ali que é bolsista na escola, né? Vai passar ali no ensino médio de uma escola de pessoas abastadas e a mocinha é bolsista, então vai rolar aquele bullying, né?
aquele bullying básico. É uma coisa assim bem, digamos, sessão da tarde, mas é bem gostosinho, eu adorei. E aí, pra fechar, tem Os Padrinhos, da Olivia Uvicler, que eu acho que é assim que se fala. É aquele clichê de enemies to lovers, né, que é inimigos para amantes. É um clichê bem gostosinho também, que eu gosto. Os padrinhos, eles são cada um melhores amigos dos noivos, então eles vão ter que conviver ali durante o período de organização do casamento, que eles vão ajudar ali na organização do casamento dos noivos. É óbvio que dos noivos, né, Carol? Então, imagina, né? Eles se detestam e vão ter ali que conviver, por um bem maior. Tem umas passagens muito engraçadas, é um romance delicinha de se ler, vale muito a pena. Eu peguei ele por causa de uma resenha que eu fiquei super curiosa e gostei bastante, então indico. Vocês viram que foram poucas coisas mesmo que eu li em e-book, né? Eu vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição, se você se interessar por qualquer um deles ou por qualquer outra coisa. Utilize esses links, você vai estar me ajudando muito. E eu agradeço a todos que têm se lembrado de utilizar os meus links. Isso ajuda pra caramba mesmo. Vamos lá para os comentários. Me diga aí. Eu acho que eu já perguntei o que vocês leram no último mês, né? Mas me diga aí se você já leu algum desses livros. Se você sim, tem vontade, ficou com vontade ou tem vontade de ler algum desses livros. Me conta aí nos comentários, beleza? Vamos conversar. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!